Seja bem-vindo ao Direito na Tela, mais um episódio aqui sobre direito numa linguagem da qual você, meu amigo, você, minha amiga, vai conseguir entender, tá bom? O meu convidado hoje é mestre do direito do trabalho, já foi homenageado pela OAB como advogado do ano em 2023, conhece tudo e mais um pouco sobre as audiências, estratégias trabalhistas, sustentação oral. Bem-vindo, Dr. Sidney de Azevedo de Castro. Obrigado Alexandre, obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui no seu podcast e à disposição para tirar qualquer dúvida de todo mundo. Ele também faz mentoria, nós vamos estar falando mentoria trabalhista. Eu participo dessa mentoria trabalhista e tem me ajudado muito. O podcast de hoje vai trazer um bate-papo sobre direito do trabalho, uma linguagem fácil, tá bom? Antes da gente começar, eu quero falar um pouquinho de um colaborador que tem sido muito bom para nós. Eu quero falar do Fabiano Torres Imóveis. Lá você vai poder comprar, vender, alugar o seu imóvel no ABC, em São Paulo, em todo o Brasil. É só entrar em contato com o pessoal no WhatsApp 98077 9937 11 98077 9937 ou também acessar o site fabianotorresimóveis.com.br. Bom, é um prazer ter o doutor aqui, é muito bom. E a gente já vai começar falando de como foi a sua trajetória até chegar no direito. Chegar no direito. Como foi essa escolha do direito? Como é que foi esse amor pelo direito que você tem, que a gente sabe que tem? E aí? Vamos lá. Alexandre, eu já trabalhei em vários lugares, várias ocupações, várias atividades. E numa época da minha vida eu trabalhei em banco. Banco? Banco. E eu cheguei até... Na agência? Na agência. Eu entrei como... escriturário, que era o cargo mais baixo, e fiz uma carreira lá dentro, saí como gerente. E saí, aliás, antes de eu sair do banco, eu tinha alguns amigos que estavam fazendo direito, nunca me interessei pela área jurídica, e acabei indo com eles para a companhia. E o banco me ajudou muito nessa época. Eles, inclusive, pagaram a faculdade para mim. Eu fiz a faculdade, antes de eu terminar a faculdade, saí do banco, e acabou a faculdade, eu me enveredei na Justiça do Trabalho desde então. Sempre na Justiça do Trabalho? Desde que eu saí da faculdade, fui para a Justiça do Trabalho. Eu trabalhava em Campinas nessa época e já meu primeiro cliente tinha 600 processos. Rapaz do céu! Foi uma escola. Para reclamada? Para reclamada. Foi uma escola. Foi uma escola. Mas assim, uma escola... Apanhei muito, porque a gente sabe, né? Início de carreira não é fácil para ninguém. Sim. Não tínhamos a tecnologia que temos hoje, não tínhamos acesso à internet. Que ano foi? Fala pra gente. 2001, mais ou menos, por aí. Processo físico. Físico, protocolo, era tudo, era manual. A gente ia para audiência com patuá de documentos, tudo físico. Uma época difícil. Jurisprudência era pesquisada em livros, não tinha facilidade de ter hoje. Mas isso passou e eu fui adquirindo cada vez mais o gosto pela área e tentando evoluir junto com a matéria do direito trabalhista, que essa matéria ela é dinâmica, todo dia ela tem uma novidade para nós. Verdade. Aí, para contextualizar, nós tínhamos processo físico, posteriormente tivemos um grande avanço, que foi o processo que não era digital, mas você podia mandar a petição pela internet, a vara imprimia a petição e juntava no processo. Essa foi uma época interessante, até que veio o sistema que a gente tem hoje, que é o PJE, que é 100% digital. Que a gente faz em casa. Isso mesmo. Mas espera aí, antes de chegar a começar a trabalhar, teve aquele período da prova do OAB. É a prova que eu sempre digo que o cara que inventou um negócio desse, ele não tinha o que fazer. Ele deve ter falado assim, eu vou ferrar todo mundo. E conseguiu. E conseguiu. Como é que foi a tua prova? Nós tivemos uma grande evolução, né? Que o início da prova da OAB, a segunda fase, era oral. Oral? Oral.
oral. Segunda fase era oral. Uma banca, três Com todas as matérias? Não, era só a segunda fase. Ah, essa segunda fase. Isso. E a primeira fase? A primeira fase era como é hoje. Comum. Aí 80 questões? Isso. Segunda fase era oral. Eu não peguei essa época, ainda bem. Mas hoje eu até digo que eu preferia. Aí depois veio a fase escrita, né? E eu fiz 3 provas da OAB. A primeira prova que eu fiz, eu estava tão nervoso, eu escrevi a minha peça na parte de rascunho. Sei. E entreguei assim. Aí a OAB não aceitou, eu reprovei. Aí eu fiz prova em Minas Gerais. Na época eu não era unificado ainda. Eu fiz lá em Minas. Aí eu passei lá. Passei, a OAB recusou a minha inscrição porque eu tinha estudado em São Paulo, tinha feito prova em São Paulo e estava tentando fazer lá. Não acredito. Aí eles me recusaram. Eu entrei com recurso, levou 1 ano para julgar meu recurso lá em Belo Horizonte. Lá eu perdi por 2-1. Nesse trâmite, entre o recurso e a decisão, eu fiz a prova em São Paulo. Aí eu passei e desisti do recurso e fiquei aqui até hoje. E fez a segunda fase em? Fiz a segunda coisa em penal. Penal? Penal. Rapaz do céu. E foi assim, eu fiz penal porque na época muita gente fazia penal. Até hoje, às vezes. Eu não tinha vivência trabalhista na faculdade, que a faculdade, a maioria das faculdades de direito, elas têm dão pouca ênfase à matéria trabalhista. Realmente uma aula por semana. E a gente tava no penal, fiz penal. E deu certo. Na minha época saiu acho que era um habeas corpus que eu fiz. Opa! E aí deu certo. Legal. Mas você fez cursinho para fazer a prova ou não precisou? Não fiz. Não é que não precisou. Eu não fiz porque na época eu não tinha condições de fazer. Financeiras. Isso. Aí eu estudei. Peguei provas anteriores e fui fazendo em casa para poder passar na ordem e passei. E deu certo. Uma dica para o pessoal que está nos assistindo, que vai fazer a prova da OAB, tem o Juzuei, que me parece que tem todas as provas da OAB e você consegue fazer essas provas. Basta você fazer o cadastro e ali você vai fazer uma prova para saber quantas você acertou. No final você tem lá o número de acertos. Eu fiz bastante Juzuei, várias vezes a mesma prova, porque os assuntos da banca, eles não mudam. Muda, mas eles mudam assim, nome, algumas situações. Mas o fato da qual você precisa conhecer no direito está lá. E muitas vezes são as mesmas perguntas com pessoas diferentes. Aí você vai fazendo aquilo e praticamente assim, vai entrando na sua cabeça e vai decorando, você vai lembrando esse ponto. Isso me ajudou bastante na prova, na primeira fase. Eu acho importantíssimo, porque assim, as faculdades de alguns anos para cá entenderam de fazer simulados no último ano para exatamente as pessoas se acostumarem ao formato da prova, como é que é feito. Mas eu indico a toda pessoa que eu conheço que vai participar da prova da OAB, fazer a prova em casa, estudar fazendo prova. Exatamente. Entendeu? Porque muitas vezes você chega lá sem ter estudado, sem ter feito uma outra prova, sem saber o que te aguarda. E isso agrava. E o segundo item que inibe as pessoas de passarem na OAB é o nervosismo atrelado à autocobrança. Porque a gente passa 5 anos numa faculdade, quando vai na ordem, no exame de ordem, você se cobra que você tem que passar. Porque você estudou 5 anos. E não é isso. Você tem que pensar que aquilo ali é uma fase. Como disse, né, nós vamos fazer entrega de carteira semana passada, e se eu não me engano foi o Dr. Tiago que comentou que o 6º ano da OAB, da faculdade, é o pior. Que é quando você sai da faculdade. Exato. Aí você tem o 6º ano, que é passar na ordem, e o 7º, que dali para cima tudo vai piorando. Eu consegui passar no 9º semestre. Na primeira prova da OAB, na primeira fase, eu fui com 40 para casa. 40. Aí eu não vi o meu nome na lista. Aí eu fui conferir com meu filho. Aí esqueci de pôr a questão 72. Eu deixei de colocar no gabarito. Mas eu coloquei no rascunho, tava certo, tinha dado 40. Fui para a segunda,
prova, passei, depois fiz direito do trabalho, graças a Deus passei também, mas também foram 4 meses praticamente de estudo direto, começava às 9 da manhã, terminava às 10 da noite, levantava para almoçar, jantar, e era isso, coloquei na minha cabeça que eu precisaria passar, e na época eu estava no auxílio-doença, então eu não trabalhava, não pude fazer nem estágio, e eu consegui, graças a Deus, na segunda prova. Mas não é fácil. Mas o que te chamou na área trabalhista? O que te chamou, assim, falou assim, eu quero essa área aqui, eu me apaixonei por essa área trabalhista, as audiências, as petições iniciais que você escreve. O que te chamou? O que buscou você? Falou assim, Dr. Sidney vai ser trabalhista. O que me encantou e encanta até hoje são audiências. O dinamismo do direito do trabalho é primordial para uma atuação mais vibrante. E as audiências trabalhistas, que eu mais gosto de fazer, elas são dinâmicas, elas são instantâneas. Você vai se prepara para uma audiência, quando você chega lá, muda totalmente o cenário. Porque a parte contrária traz uma novidade que você não tinha. Por mais que os processos sejam parecidos, a audiência uma é diferente da outra. Porque é um teatro com vários atores. É juiz, parte contrária, testemunha. Então, e nem todo mundo está no mesmo, como dizem, né, na mesma vibe. Então, isso é o que mais me atraiu. E o dinamismo, né? Porque as leis trabalhistas, elas mudam muito rápido. Eu, na época da pandemia, escrevi muito sobre isso. Nós tínhamos um direito, veio a pandemia, criou-se um direito que não existia porque não existia essa situação no mundo, e algumas coisas sobraram de resquício dessa alteração, mas esse dinamismo. Enquanto que em outras áreas do direito, essas alterações ocorrem de uma forma muito mais lenta. Uma prova, elas estão agora para alterar o Código Civil, Sim. Principalmente na área de família, olha o tempo que está levando. Na trabalhista é muito mais dinâmico, isso que me atraiu. E teve uma reforma há pouco tempo. 2017. E a reforma 2017 já teve várias alterações de lá para cá. Tem algo que as pessoas perguntam, é que quando você faz reclamada ou quando você faz reclamante. Quando você peticiona para o empregado, tá ok? Tá lá, você pede seus direitos. E aí a empresa peticiona também. Só que o advogado do reclamante, do empregado, ele não tem acesso à defesa. Algumas pessoas perguntaram isso, falaram assim, pode deixar que eu vou perguntar pro Dr. Sidney. Fala pra gente, como é que é esse negócio de você ir... Porque você vai pra audiência. Só que não dá para você conhecer a defesa da reclamada? A pessoa perguntou, dá ou não dá? Pergunta pro Dr. Sidney. Vamos lá. De regra, as reclamadas, elas protocolam a defesa em sigilo, para que o advogado da parte contrária não tenha acesso a essa defesa. Tem umas situações que motivam esse protocolo em sigilo. Primeiro, para que o advogado não tenha acesso à sua defesa. Aí também... Não... Mas acontece que parece que está um desequilíbrio. Não, parece, né? Porém, o juiz dá prazo para que o advogado se manifeste com relação à defesa. Volta o equilíbrio. Se você fizer conta, você tem uma defesa e uma manifestação da... Aliás, você tem uma inicial e uma manifestação da defesa. Certo. E a reclamada tem uma defesa. Então, nós temos duas situações contra uma. Então, o equilíbrio há. Mas isso após a audiência. Isso, após a audiência. Na hora que começa a audiência, o juiz vai liberar a defesa para o advogado ver, inclusive, em mesa, certo, e depois se manifestar com relação àquela defesa. Nesse momento, ele vai apontar diferenças de hora extra, questionar algum documento que a reclamada juntou. E muitas vezes o advogado do reclamante, ele é surpreendido com algum documento que a empresa junta ali. Esse é um dos motivos. Segundo motivo da defesa. Algumas empresas têm vários empregados e faz acordo na primeira audiência. Se sair acordo, o advogado do reclamante não tem acesso à tese de defesa. Então quer dizer, se você aceita o acordo, acabou ali. Acabou ali. Não precisa nem saber o que Inclusive, a defesa continua em sigilo, ela não é nem liberada. Não é liberada. Não.
Não, aí acaba ali. Por isso que um acordo ele tem que ser muito bem analisado. Certo. Porque ali extingue tudo. Não Entendi. dá mais para ingressar com ação com relação a... E fala para mim. Bom, Dr. Sidney é rei dos acordos. Faço bastante. Gente que chega a pedir a 100 mil e sai com 1.500. Não é? É, mas eu tenho uma situação. Eu realmente faço muito acordo para reclamada, mas eu faço cálculo entre o que foi pedido, o que eu tenho para provar, aí sim a gente tenta um acordo. Mas eu sempre começo com o valor bem baixo, porque nós temos visto aí, voltando a falar da alteração da lei de 2017, ela estabeleceu o pagamento de custas e honorários de sucumbência para o reclamante que perdia a ação. 2020 foi alterado, não tem mais, quando o reclamante tem justiça gratuita, ele pode ser condenado, mas fica suspensa a cobrança por 2 anos. Com isso, alguns advogados, depois vão até reclamar que eu estou falando isso, fazem alguns pedidos absurdos, aumentando muito o valor da causa. Sim. Porque para eles o risco é apenas se o reclamante não comparecer. E isso dificulta muitas vezes um acordo. Por quê? Porque aqueles pedidos, quando eu apresento uma defesa, consigo rechaçar vários deles. Acaba aquele valor da causa que estava lá em cima, fica pequeno. Por isso que, às vezes, sai um acordo bem baixo. E como é que você explica isso para o empregado? Se nós tivermos chance de falar sobre a mentoria, Sim. Eu falo muito sobre isso lá. Eu também faço reclamante. Nós, como advogados, temos a responsabilidade, porque nós é que tocamos o processo. Nós temos que ter a responsabilidade de adequar os pedidos ao processo. Não adianta vir pedir dano moral de R$500 mil num contrato de 5 meses de trabalho por falta de registro. Quanto mais você colocar o valor da causa, mais difícil fica para explicar para o seu cliente. Exato. A questão de valores. Então, tem que ser bem coerente na hora de fazer os pedidos. É o único jeito. E o melhor é você ser muito coerente e falar para o seu cliente, né? Olha, estou pedindo isso, mas realmente o senhor tem direito a isso. Estamos pedindo isso, o senhor tem direito a isso. É isso que a gente vai conseguir brigar aqui. Porque um cara que tem acesso, porque hoje o pessoal tem acesso, né? O cliente já liga para ti e fala assim, olha, a audiência saiu e vai ser dia tal hora. É isso aí. Todo mundo assina o Jus Brasil. Exato. E olha, nós vamos ganhar mesmo essa causa de R$200 mil? E ainda ele fala que se você não ganha, ele não vai indicar você para ninguém. Então é mais fácil você ser consciente, trazer a consciência para o seu cliente, para que ele também fique ciente do que ele vai ganhar ou não. Advogado e reclamante, você tem que fazer os pedidos de direito e os pedidos de expectativa de direito. Exato. Expectativa de direito. E não achar que vou pedir qualquer coisa e fica por isso mesmo. Nós tivemos antes de 2017, eram os pedidos assim, sem qualquer critério. Aí veio com a reforma 2017, adequou a situação, os valores das ações diminuíram, começaram a ter uns pedidos mais coerentes, mas aí depois de 2020... Lembra de algum caso que deu trabalho? Vários. Principalmente relacionado a dano moral. Tá? Então, você pede dano moral R$500 mil, porque não tinha critério, né? 2017, a lei estabeleceu um critério, mas ainda não está pacificado. Uhum. Mas não tinha critério, porque o dano moral realmente não tem. Ele é um valor abstrato. O mesmo fato pode causar um dano moral grave para uma pessoa e leve para outra, e às vezes nem causar dano moral. Mas se pedia muito, 500, 300, 400 mil reais de dano moral. E na hora que você vai explicar para o teu cliente que o juiz não vai dar isso, então era muito difícil. Muito difícil. Então, o que eu sempre fiz? Eu sempre colocava um valor de dano moral. Antes de eu entrar com a ação, eu já pesquisava qual é a média que os juízes davam para aquele caso, para não extrapolar muito. É o que os advogados deveriam fazer. Sim. Ter conhecimento, jurisprudência é muito importante, não para encher a peça, mas para você ver como é que o tribunal está julgando. Legal. Tive um caso que eu falei, olha, esse valor aqui nós estamos pedindo,
mas realmente nós não vamos conseguir esse e vamos ter certeza que a gente ganha esse aqui. E a pessoa saiu super contente. Sim. Ela entendeu, porque não adianta você prometer uma coisa que você não vai conseguir. Você enche os olhos do cliente, mas ele também pode sair de lá dizendo assim, poxa, eu fui enganado. Sai com lágrimas. Exato. Então, às vezes tem causa de 100, 180 que a gente sabe que não vai chegar. Não vai chegar de jeito nenhum. Bom, o Dr. Sidney, ele é um mestre na área trabalhista, deu para perceber. Só que, além do seu trabalho, ele faz um trabalho muito legal, mas muito importante para um novo advogado. Sou um novo advogado, por mais que eu tenha idade avançada. E estou lá na mentoria trabalhista e eu vou dizer uma coisa para você. Ele tem prazer de compartilhar o seu conhecimento com a gente. Aí você vai dizer assim, quanto custa essa mentoria? Quanto custa, Dr. Sidney? Depende do ponto de vista. De graça, rapaz! Ele não cobra nada, sabe? Ele poderia cobrar aí. Nós sabemos que tem pessoas que têm aí né, cursos, mentoria, um valor. E a gente se reúne lá todo mês, mensalmente. Né? Tem os comes e bebes ali, sim, que a gente reparte ali um valor simbólico, mas ele não cobra nada. O Dr. Sidney foi já homenageado pela OAB como advogado do ano e merece, porque ele tem compartilhado conhecimentos. E o mais interessante é que quando um advogado ele pega a sua carteirinha, o problema é o que eu faço agora? E a primeira audiência? Eu tenho certeza que o doutor já viu muitos advogados pegando a carteira e sem saber para onde correr. Qual a orientação que o doutor dá? Vamos lá. Eu participo de algumas entregas de carteira na OAB. Esse ano eu já fui, esse mês agora eu fui lá entregar. E é a mesma dúvida de todos. Há raras exceções de advogados que já estavam estagiando em algum escritório ou escritório da família, mas a maioria está no mercado aí, boia dentro do mar, né? Vai só rodando. O que eu falo para todos eles? Tire um tempo para você participar daquilo que você quer. Se o seu foco for trabalhista, civil, criminal, escolha. Evite escolher todos. Sim. Isso é importante. Porque se você escolhe todos, e como são direitos, tudo é direito, mas o dinamismo do trabalhista, a responsabilidade do civil, do previdenciário, elas podem até serem próximas, mas você acaba não sendo especialista em nenhum. Então, se você optar pelo trabalhista, vá ao fórum, assista a audiência, para você sentir como é que funciona, leia processos, sabe? Tempo ocioso, assim, hoje ninguém tem tempo. Então, você tem que fazer seu tempo. Então, você terminou a faculdade, você estudava lá 4 horas todo dia. Tira 1 hora para estudar, para focar. Seja, sabe, participe, conheça, frequente a OAB. Então, é importante. Todas as situações que eu indico e que ajuda muito o advogado com a carteirinha assim que recebe a carteira. Entendeu? Quando você vai, por exemplo, no fórum e você assiste uma audiência, você fica tranquilo, porque não é você. Você está assistindo um colega fazer. E você não está assistindo com o intuito de criticá-lo, mas o intuito de aprender. Sim. O que ele fez, o que não fez, o que você faria, como é que ele se portou, qual foi a pergunta. Isso ajuda muito. Muito, porque quando for a sua vez, você já está familiarizado com aquilo ali. E é um ambiente que a primeira vez você vai se sentir nervoso, não tem o que fazer. É comum, né? Você vai defender o seu cliente e você não pode deixar com que o seu cliente entenda assim, puxa, eu tô nervoso, é a primeira vez. Ele tem que olhar para você e falar assim, esse cara já fez umas 500 audiências. Isso faz sentido. É porque o seu cliente, pior ainda, que aquele ambiente, esse definitivamente não é dele. Sim. Ele já chega tenso. Você, como advogado, tem que passar uma tranquilidade para o seu cliente para que ele também consiga participar da audiência a contento, para evitar choro, desmaio, explosão de nervosismo que pode acontecer.
E você tem que estar preparado também, porque nem sempre a parte contrária, o colega, o advogado da parte contrária, está com esse preparo. Porque o pessoal às vezes imagina a audiência é um quebra-pau lascado. Não é isso. Não. Não é isso. A cordialidade tem que prevalecer. Na mentoria eu falo muito sobre isso, sabe? Cordialidade. Sabe? Desde o segurança lá de baixo ao juiz. Sim. Todos você tem que ser cordial. E não é só no fórum, na vida toda, mas todo. Nós temos colegas que acabam extrapolando, sabe? Brigando com as pessoas, tratando mal. Às vezes porque confunde os problemas. Mas nós precisamos ter essa educação, essa cordialidade. A parte contrária, ele não é seu inimigo. Ele é o colega que está trabalhando do lado de lá. Amanhã pode ser o inverso. Então, educação, respeito, cordialidade, isso tudo faz parte da nossa profissão. Nós não chegamos lá, não queremos ser chamados de doutor. É assim que nós temos que portar. Se a parte contrária começar, como você diz, brigar, extrapolar, não entre na pilha. Excelência, podemos suspender a audiência, mas remarcar para depois que tiver tudo mais em paz? Simples. E às vezes até o juiz também não passou um dia bom. Sim, são pessoas. Sim. É o que eu falei, o teatro ali tem vários atores com vidas distintas, situações distintas, estão tudo no mesmo ambiente. Já passou algum momento que o juiz já deu uma bronca? Já passei, sim. Já passei, sim. De parte contrária começar a gritar e eu não entro nessa pilha. Eu não lembro de eu ter tido um problema que eu entrei na pilha. Até que a juíza mandou parar, que desse jeito não tinha condições de continuar. Parou. Deu 2 minutos, voltou de novo. Aí eu pedi licença de suspender a audiência e suspendeu. Isso, com o colega, foi essa única vez. E com a juíza? Com a juíza, não. Com a juíza nunca tive problema. Juiz? Nunca tive problema. Nunca. Já tive problemas assim, de juiz, às vezes, ser mal educado, grosseiro, mas nunca tive problema grave. Tive problema com partes, de sair presa. Sério? Sério. Do juiz falar para o advogado, fala para o teu cliente se conter, porque aqui nós temos regras. Aí falou, o cliente continuou, aí o juiz falou, a última vez que eu aviso, contenha, fala com o seu cliente para conter. Não deu certo, voz de prisão. Rapaz do céu. Entendeu? Mas assim, é o que eu falei, a situação, para quem não vive aquele ambiente ali, a situação é tensa mesmo. Qual a diferença em relação à audiência trabalhista e a civil? Formalidades. Na trabalhista, são muitas surpresas. Geralmente você não sabe quem é a testemunha da parte contrária. Você vai saber na hora. O juiz questiona muito mais do que lá no civil. No civil, geralmente, o juiz deixa as partes se questionarem. E eu volto a dizer, o dinamismo. Na trabalhista, você é muito surpreendido. Volto no acordo para ter um ponto lá que a gente sempre fala também na mentoria. Tem uma parte que o doutor sempre ensina, é para pedir que o juiz dê o seu palpite no acordo. Isso. Eu tenho certeza que tem muito advogado que nem sabe disso. E tem juízes que não dão um palpite, mas a maioria ajuda. Quando você tem um valor, né, o advogado do reclamante tem uma pretensão, o advogado da reclamada tem uma proposta e não chega em um consenso, qualquer uma das partes pode pedir para o juiz dar uma sugestão. O fato do juiz dar uma sugestão não significa que alguma das partes tem que aceitar. Certo. Mas ajuda. Ajuda muito. O juiz dá uma sugestão, as duas partes acabam chegando no valor que o juiz sugeriu. Eu costumo dizer que tem 2 tipos de juízes, os que leem o processo e os que não leem. Não existe uma regra, cada um, ele lê na hora, interessa. E quando vai dar uma sugestão de valores, eles abrem o processo, fazem os cálculos para chegar numa sugestão. Eles fazem exatamente o que nós falamos. Isso aqui, se você ganhar, leva. Isso aqui, se você ganhar, leva. Isso aqui, se você não ganhar, não leva. Faz a conta, sugere, o valor seria esse.
E aí as partes podem chegar ou mesmo assim não. E tem bastante juiz que Tem. faz, Nossa, a maioria deles. dá o pitaco. A maioria deles. Porque ele acaba ajudando, porque ele às vezes percebe que por pouco a diferença está muito pouca ali no acordo. Então, às vezes, e quando ele vem dar a sugestão dele, ele geralmente embasa. A sugestão é essa por causa disso, disso e disso. Isso ajuda. Ajuda muito. Isso é bom, porque às vezes você está querendo algo a muito além e às vezes um acordo pode ser bom. Sim. E é bem ali, são duas opiniões antagônicas. O juiz vai ponderar as duas. Olha, nem tanto você, nem tanto você. Vamos pegar um pouco de cada aí, vamos lá. Um exemplo, acordo, 20 mil, a outro quer 15 mil. O juiz pode ponderar, então vamos fazer 17,5, as duas partes cedem. Pronto. Agora vamos falar um pouquinho dessa questão do acordo também. Eu acredito que alguns advogados, claro, que a maioria sabe, alguns também não, mas para a gente falar. No acordo, como é que fica o sucumbencial? Não fica. É por isso que eu fiz essa pergunta. Lá. O acordo, ele normalmente não prevê o sucumbencial. Não significa que isso é uma regra. Mas normalmente o acordo é aquilo lá e pronto. Explica para o pessoal o que é sucumbencial. Vamos lá. Sucumbencial seria os honorários que a parte perdedora pagaria para a parte que ganhou. Certo. Pagaria para o advogado da parte que ganhou. Isso são honorários sucumbenciais. Isso também foi uma novidade de 2017. Não tinha isso na trabalhista. Isso só era feito a justiça civil. Os acordos não prevêem um valor X e pronto, e acabou. Pode ser que alguns acordos prevenham o valor X mais tanto de honorários advocatícios, de sucumbência. Isso é totalmente plausível. Mas, de regra, o acordo não prevê honorários sucumbenciais. Entendi. Mas dá pra gente puxar um sucumbencial no acordo? Claro que dá. Qual é a dica? É só falar, doutor, tudo bem, nós estamos abrindo mão de uma parte dos pedidos e eu também estou abrindo mão de uma parte dos pedidos que, se fosse julgado, eu ganharia honorários sucumbenciais. Então, vamos projetar aqui o honorário sucumbência em cima do acordo. E na maioria dos acordos sai sucumbencial? Não. Na maioria não. Mas não sai porque isso pode ser um entrave para que se realize o acordo. Certo. Pode ser um entrave. E aí, normalmente, quando ocorre esse tipo de acordo com sucumbência, é em processos que já estão em fase de execução. Sim. Porque aí existem já a condenação de honorário de sucumbência. Sim. E aí o advogado pode insistir, olha, eu já tenho a condenação aqui, eu vou abrir mão, eu aceito os honorários em cima do valor do acordo. Aí normalmente acontece. Outra coisa que o pessoal às vezes pergunta lá no Instagram sobre a questão da justiça gratuita. Como é que fica essa questão da justiça gratuita? Porque há pouco tempo nós estávamos conversando com alguns colegas e eles disseram, olha, está muito difícil conseguir agora a justiça gratuita. Nós temos duas situações distintas. Na justiça civil, está muito difícil mesmo. Porque você tem que comprovar realmente ganho e gastos. Certo. Já na trabalhista, existe uma regra que foi criada também em 2017, que é o salário até 40% do teto da Previdência. Hoje vai dar acho que quase R$3.500, se eu não me engano. Não sei de cabeça a conta. Então, se o empregado, o reclamante, ganha até esse valor, automaticamente ele já tem direito à justiça gratuita. Automaticamente, que eu digo assim, ele tem que ser feito o pedido. E tem que ter a comprovação. Não precisa. Não precisa. Tem que ter o pedido e uma assinatura de declaração de suficiência. Certo. Assinada por ele ou pelo advogado. Sim. Beleza. Mas tem que fazer o pedido na petição inicial. Tá. Se ele ganha acima desse valor, aí tem que comprovar. Entendi. Entendeu? Porque o que acontece? Às vezes a pessoa tem um salário de R$10.000. Só que ela foi demitida há um ano atrás e não conseguiu outro emprego. Então, se você pensar no salário, dá mais do que o 40% do teto do INSS. Mas, na realidade fática, ele não tem mais essa renda. Então, tem direito à justiça gratuita. Legal. Vamos falar um pouquinho de alguns problemas do trabalhista, né?
alguns problemas que eu digo assim, algumas coisas que são resolvidas, algumas coisas que as pessoas nos procuram para conseguir o seu direito. Uma das coisas hoje que estão em, não sei se é em moda, mas tem bastante casos desta forma, é a pejotização. Isso. Né? O cara vai lá e fala assim, doutor, é o seguinte, eu trabalhava de tal hora a tal hora, tinha horário, respondia para alguém, só que eu não sou empregado, eu tenho um contrato, né? Eu tenho uma MEI, e aí, só que dentro do artigo 3 lá, eu tô lá dentro, como é que fica? Explica pra gente o que é pejotização e os casos de hoje são difíceis de você conseguir o vínculo empregatício? Então, o vínculo empregatício para pejotização, ele é muito mais fácil, mas ele depende muito de prova, né? Como você falou. Se todos os requisitos da prestação de serviço se enquadram no empregado, que seria subordinação, isso tem. Você vê que é muito próximo das duas funções. Quando é empregado, tem subordinação. Quando é MEI, também tem subordinação, por dentro, por base de um contrato. Aí, onerosidade. Também tem. Você vai vendo que fica muito próximo uma da outra. Habitualidade. Aí já tem uma diferença. Porque quando você contrata uma MEI, uma PJ, você contrata uma empresa. E aí você tem que colocar no contrato lá que é um determinado trabalho a ser feito e o horário quem determina é a empresa contratada. Então, o que está acontecendo hoje? Há muitas empresas demitem o empregado e contrata ele como PJ. Aí é uma pejotização fraudulenta. Uhum. Aí fica muito fácil você comprovar o vínculo empregatício. Algumas profissões só trabalham com PJ, principalmente na área de TI. Hoje, na área de transporte, está acontecendo muito, porque em 2007 veio uma lei que autorizava a contratação de motorista como PJ. Mas aí, você como empresa, vou até fazer um parênteses aqui. Nós, como advogados, hoje, a prestação de serviço como assessoria tem que ser muito mais vendida do que era no passado. Por exemplo, falando aqui de motorista. Vem uma empresa que quer contratar motorista PJ. A lei permite, claro que permite. Mas você não pode controlar o horário dele. Entre aspas, ele pode se fazer substituir. Sim. Muitas empresas não permite. Faz um crachá para o empregado e é dele. Uhum. Então, não, pejotização. É pessoalidade. É isso aí. Ele não pode mandar outra pessoa no lugar. Quanto que você contratando uma empresa, você pode se substituir. Eu acredito que o que mais pega é a pessoalidade, né? Pega bastante. Se a empresa falar assim, não, é só você, pronto, já era. É um problema. Agora, existe uma situação, por isso que cada caso é um caso. Vamos pegar um exemplo. Você é um cantor, PJ. Você pode ser substituído? De jeito nenhum. Então, aí não é contrato de trabalho, é uma PJ. Então, não dá para fazer muito amplamente como é que é um PJ ou não é. Tem que analisar caso a caso. Às vezes, por exemplo, um empregado, ele é contratado como PJ, mas ele tem uma empresa aberta desde 2019 que ele presta serviço para várias empresas até então. É muito mais difícil essa pessoa conseguir um vínculo empregatício do que aquele que trabalhava até ontem em carteira registrada e hoje está na mesma empresa, só que como PJ. E se um MEI, por exemplo, ele tem todas as provas de pessoalidade, onerosidade, subordinação, tudo isso. Você consegue o vínculo empregatício se você comprovar isso. Sim. Consegue. Consegue, sim. Ter um horário para entrar, um horário para sair. Um local de trabalho, cobrança de metas. Isso, exatamente. Reuniões, representar a empresa perante os clientes, tudo isso. Cargo de confiança. Cargo de confiança também, claro. Tudo depende dessa obrigatoriedade. Você vai lá, por exemplo, a pessoa tem uma mesa que é dela. Sim. Tem uma sala que é dela.
Só ela usa. O horário é aquele. Então, fica fácil você comprovar o vínculo. Sim. Por isso que quando você vender a sua assessoria, você vai explicar para as empresas que, às vezes, essa contratação ela pode ser mais barata durante aquele período. Sim. Mas ela pode sair mais caro depois que o empregado sair. Qual é a dica de contrato de PJ que não dê pejotização? Esse exemplo que eu dei do cantor. Ah, boa. Porque assim, ele não pode ser substituído. Não pode. Hospital, um cirurgião. Sim. É só ele. Não pode mandar outro. Não posso ir, vou mandar meu estagiário fazer a cirurgia de coluna. Não dá. Então, tem que se analisar caso a caso. A empresa, antes de fazer essa contratação, ela tem que realmente ver se aquilo é interessante. E consultar um advogado, né? Quais são os casos que dão mais processos trabalhistas? Hoje em dia, né, grandes empresas, bancário, tem bastante. Motoboy? Motoboy tem, mas não é bastante. Pela quantidade de motoboy que tem pouco. Muito pessoal de faxina e portaria de prédio. Esses tem bastante. Pessoal de faxina, principalmente por causa da insalubridade. Certo. E pessoal de portaria, o que mais pede é o horário de refeição. Por quê? É natural. Eles geralmente trabalham em escala 12/36. Um porteiro, que não é mais se chama porteiro, agora é controlador de acesso. Controlador de acesso. O controlador trabalha sozinho 12 horas. Como é que ele faz a hora de refeição? Então, ele não faz mesmo. Então, a maioria que tem os pedidos é sobre isso. E muitas vezes o porteiro faz hora extra. Que se ele tiver na escala 12/36, exatamente. Não pode. Caso ele faça hora extra e fique comprovado. Se ele fizer a hora extra durante o mês, sempre, a escala 12/36 vai por água abaixo. É isso que eu ia... E aí ele vai receber horas extras depois da 8ª. Então quer dizer que é um bom processo. Sim. Hoje, qualquer empresa, o empresário hoje tem que ser um bom gestor. Tem que ter uma boa assessoria. Eu torno a dizer, eu falo muito para os pessoal lá da mentoria, os advogados que participam. Venda assessoria. Venda. Porque muitas vezes o dono da empresa de controlador, que tem lá os controladores de acesso, ele é excelente para vender o serviço. Mas para administrar, volto a dizer, o dinamismo da Justiça do Trabalho é muito rápido. Ele não sabe, por exemplo, que aquele funcionário que ficou depois do horário, todo dia fica, não é porque ele é um cara bonzinho. Ele não pode ficar. Ele trabalhou 12 horas. E nem chegar e bater o cartão antes. De jeito nenhum. Esse é o problema. De jeito nenhum. Mas hoje em dia você tem uma série de situações que inibem. Por exemplo, você tem algumas empresas aqui, até 5 minutos antes do horário, o empregado não tem acesso. Ele não passa na catraca da empresa. Eu peguei um cartão de um controlador de acesso que ele bate, ou ele sempre bateu, às 17h40, 17h37. O horário dele era 18. Então, aí eu vou te explicar uma coisa aqui que... Só uma dica. Se é 12h36, teoricamente, um outro empregado é substituído por ele. Sim. Que hora que bateu esse outro empregado? Exato. Você usa isso na sua defesa. Boa. Não estou dizendo nada, hein? Não, tá dizendo tudo. Essa é a mentoria que o Dr. Sidney dá a nós, advogados. E isso é muito bom. Você está lá com outros amigos, você estar com outros amigos e ali você trocar, fazer essa troca, né? Pergunta para cá, pergunta de lá, alguém fala um caso, outro fala outro, e você vai ganhando o quê? Experiência por tabela. Sim. Isso é muito importante. Eu falei do motoboy porque agora eles têm o adicional de periculosidade. Isso. E antes não tinha. Uhum. Fala um pouquinho disso. Vamos lá. O que está acontecendo com os motoboys hoje? Eles, na verdade, eles não existiam para o mundo jurídico. Eles não existiam, porque não existia essa... E nem quando passa pela gente, pela velocidade. Isso é um outro problema que eu até escrevi uma vez sobre isso. Só um parênteses aqui. Que os motoboys, infelizmente, não existe uma campanha de educação. E não é culpa deles, não. Eu entendo que o poder público tinha que tomar para si essa responsabilidade. Como aconteceu
algumas atitudes foram tomadas pela... Vou falar o nome da empresa, não tem problema. Pela Porto Seguro, pela empresa, uma empresa de saúde, que deu algumas palestras. Aqui no Passo mesmo aconteceu isso, algumas palestras, só que isso precisaria ser mais frequente. Porque muitas vezes o próprio motoboy não tem noção do risco que ele está correndo. Porque ele está em cima daquela moto ali, ele está pensando que quanto mais rápido ele chegar, mais rápido ele volta, pega outra entrega. E isso, algumas campanhas precisam ser mais enfatizadas, sabe? Aquela campanha que a sua vida não vale uma entrega, é importante. Muito interessante. Muito importante. Mas eles não tomam isso para frente. Mas vamos lá. O motoboy hoje, até então, ele não tinha uma garantia. Ele sofreu acidente, não tinha um INSS. A legislação veio para ajudar essa categoria, inclusive com o adicional de periculosidade, que é igual ao do vigilante, basta comprovar a função, não precisa fazer perícia. E aí, agora nós temos uma convenção coletiva, principalmente aqui no estado de São Paulo, mas vários estados já têm, que prevê uma série de benefícios, de garantias para essa categoria, que até ontem não tinha nada. E isso está dificultando até um pouco as empresas que têm esse profissional, porque isso encareceu muito a contratação. Mas, um exemplo, temos uma empresa em São Paulo que ela hoje deve estar operando com 400 motoboys, todos registrados, todos com equipamento de proteção, todos com seguro de vida, que faz parte da... e todos recebendo adicional de periculosidade. Aí ele pergunta, é possível? É. Sim. Então, se tem uma... Eu estou dizendo de uma, mas tem outras empresas que conseguem. Então, o que o empresário tem que entender? E nós também, como consumidores do serviço deles. Vai subir o preço da mercadoria? Vai subir o preço do frete? Vai. Mas é muito mais econômico. Seguro, né? E econômico para o Brasil, porque esse custo vai para a saúde pública, para a segurança pública. Né? É isso. E eu acredito que é necessário você proteger o empregado. É um acidente de moto, dependendo do acidente, fica meses sem trabalhar. E às vezes fica sem trabalhar mesmo. Exatamente. E é isso. Voltando na questão da limpeza de condomínios, por exemplo, aquela equipe de limpeza. Qual é a característica da insalubridade desta categoria que você pode dizer assim, olha, tem direito? Principalmente banheiro, na lei diz, banheiro público. Sim. Banheiro público é quantidade de pessoas que podem utilizar. Certo. Então, por exemplo, dentro de um condomínio, o pessoal limpa a área comum. Para começar um condomínio hoje, normalmente ele tem aí de 2 a 10 empregados nessa situação. Sim. De regra. Aí tem outros condomínios que tem muito mais, porém o condomínio é maior. O pessoal da faxina limpa onde? Banheiro de salão de festa, quando tem uso. Banheiro da guarita, que usa 1 porteiro, 2 por dia. Banheiro de quadra, que usa pouco. Então, assim, a quantidade de uso, ela vai determinar a insalubridade. Então, se é mais ou menos, quase um uso doméstico. Esse é um detalhe. Segundo, tipo de produto que se usa. Hoje, tem muito produto para limpeza no mercado que não agride o empregado. São produtos que têm diluição com água, a quantidade de produto químico ali é muito pequena com relação ao uso. E o terceiro item, o mais importante, entrega de EPI. Independente da quantidade de local de limpeza. Entrega de EPI. Entrega não é entregar simplesmente, é entregar e registrar. Porque sem pegar o recibo de entrega de EPI, não resolveu nada. E se o empregado não usa? A lei permite a demissão por justa causa, por falta de uso de EPI. A CLT é clara sobre isso. O que muita gente não pensa é que a CLT também ajuda as empresas, não é só o empregado. Porque ela te dá essa possibilidade de demitir o empregado que não quer usar o EPI. Porque muitas vezes é entregue e a pessoa está fazendo seu serviço sem... Entrega e fiscalização do uso. Porque se entregar e não fiscalizar também não resolve. Tem que fiscalizar. Pegou,
Ô, você não pode ficar sem usar IPI, assina aqui, dá uma advertência. Pegou de novo, demite. Acabou. Não serve para você. Entendeu? Se ele é negligente com a saúde dele mesmo, imagina para tua empresa. Exatamente. O grande problema é esse. Vou falar um pouquinho de hora extra pro pessoal. Comprovação de hora extra. Só nos cartões? Então, na maioria das vezes, os cartões comprovam. Quando a empresa é uma empresa mais séria, equilibrada. Quando não, prova oral. E temos também a questão de acima de 20 funcionários. Não, acima de 20 é obrigatório. Obrigatório. Até 20. Até 20. Todos os meus clientes, empresas, eu, independente da quantidade de empregado, eu falo, registre o ponto. Ou com caderno, com livro de ponto, ou cartão, registre. Por quê? Porque na hora de um problema, de uma ação judicial, você tem uma prova. Exatamente. Né? É que assim, eram 10 empregados, aí na pandemia passou para 20. Quando você tem a empresa grande, na maioria das vezes, o ponto é certinho. O empregado trabalhou certinho. O que se usa muito, biometria. E a biometria é 100%. O que muitas vezes o empregado diz? Eu bati o ponto, voltava a trabalhar. Aí ele tem que provar. Ele vai usar a testemunha. A prova é do empregado. Do empregado, aquele que alega. Porque você vai lá e diz, eu fazia hora extra. A empresa vem e traz os cartões de ponto. Não fazia. Aí ele tem que fazer prova. Só de oitiva agora. Aí ele vai fazer ou oitiva, ou ele vai ter que comprovar. Hoje em dia, muita gente comprova com aplicativos. Hoje está uma situação que pouca gente ainda está usando, rastreador. Sim. Né? É isso que eu ia dizer. Geolocalização. Isso aí, Geolocalização. Isso aí ajuda muito. Através até do próprio Google. Sim. Entendeu? Usa muito. Você consegue comprovar onde você estava até tal hora. Isso. E que hora que você saiu. Motorista, por exemplo, hoje é muito mais fácil. Você pede o relatório da empresa, vai dizer onde aquele veículo estava, que hora, vai saber certinho se estava ou não fazendo hora extra. E quais são os casos mais difíceis? Mais difícil é motorista de entrega. Por quê? Porque esses motoristas que fazem entrega de mercadorias, ele enche o caminhão de manhã e sai para fazer as entregas do dia. Nós vivemos num lugar que o trânsito não perdoa. Quem consegue cumprir horário, cumprir prazo com entrega dentro de São Paulo ou Grande São Paulo? Aí ele estende o horário, porque ele quer entregar as mercadorias naquele dia, porque ele ganha por entrega. Ele vai até onde dá. Aí é difícil você comprovar. Se o caminhão tiver rastreador, muitas vezes vai comprovar que ele estava fazendo entrega. E o grande problema que eu estou pensando agora é a questão da hora do almoço. Isso. É outro problema, porque a hora de almoço, principalmente nesse exemplo que eu dei de motorista, de entrega, é serviço externo. Sim. Então não tem controle. É ele que faz o horário de almoço. Eu vou chutar aqui, eu sou capaz de apostar que 90%, se fizer 10, 15 minutos, é muito. Mas deve ter aquele aplicativo também que marcaria a hora do almoço, na hora do início e fim. Se é um aplicativo no celular, eu acredito que seja possível. É assim, hoje as empresas que não têm rastreador nos veículos, são poucas. Quando o motorista faz a entrega da mercadoria, ele informa no aplicativo que entregou. Isso pode servir de prova. Porque se ele entregou na tua casa a mercadoria às 19 horas, ele vai informar que entregou a mercadoria às 19 horas. Isso serve como prova de hora extra para ele. E como ele consegue comprovar a hora do almoço? Ele não consegue. Ele não consegue. Ele poderia conseguir se tivesse esse controle dele, informar a hora que para, a hora que volta. Só que aí a prova passa a ser da empresa. E a empresa pode chegar e falar assim, olha, pessoal, a partir do meio-dia eu quero que vocês parem. Pode. Então, vocês são obrigados a entrar no aplicativo, colocar lá ao meio-dia, depois a 1h. Pode. Se por um acaso você não parar, o problema é seu, mas nós estamos dando esse horário. Pode sim, inclusive pode dar advertência se não cumprir. Exato. Mas difícil, porque aí a empresa estaria controlando, né, o serviço externo. Sim. Aí deixaria de ter aquela figura de serviço externo sem controle. Foi um prazer ter o doutor aqui. Eu quero te agradecer suas considerações finais e eu queria que você deixasse aí a sua rede social. Vamos lá.
Eu agradeço pelo convite, agradeço. Um bate-papo aqui muito produtivo. Amém. Né? A gente tem muito mais para conversar. Se Sim. me chamar novamente, eu volto. Tá? Mas nós vamos te chamar, pai. Tá bom. Com certeza. E convido a todos aí a me acessar as redes sociais, no Instagram, @Sidney Castro Advogado. Eu ponho alguns vídeos lá da nossa mentoria. Convido aqueles que querem se interessar para fazer a mentoria lá comigo, que não é minha, né? Nossa, que a gente fica lá uma grande turma, né? De advogados. Sempre acontece uma vez por mês, na última terça do mês. É só entrar em contato lá que a gente já põe a data certinha e esse tipo de bate-papo aqui é o que a gente tem lá. Exatamente. Obrigado, viu, Alexandre? Eu que agradeço. Bom, pessoal, é o seguinte, eu ainda estou um pouquinho preso aqui na área da advocacia, na área da teologia eu sou mais solto, lá, mas eu estou caminhando ainda. O Direito na Tela tem o objetivo de trazer o direito na tua linguagem. E sempre a gente vai ter pessoas aqui que vão, com certeza, acrescentar conhecimento para você, tá bom? Eu quero agradecer a todos que assistiram, se inscreva no nosso canal, e vai ser um prazer ter você aqui como seguidor, tá? Em breve nós teremos com certeza, mais convidados. Quem sabe a gente coloca um tema específico para um podcast e a gente trata de um assunto específico, mas por enquanto nós estamos trazendo personalidades do direito, pessoas que podem agregar conhecimento para você. Eu te agradeço por estar conosco. Se inscreva no nosso canal, compartilha, deixa o joinha e também o seu comentário. É muito bom. Direito na Tela volta em breve com mais um convidado. Deus abençoe. Muito obrigado.